Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, que a paz de Deus, paz e graça, shalom, seja com todos vós. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler aqui um trecho para esclarecer alguma coisa, irmãos. No capítulo 1 da primeira carta de Tiago, no versículo 27. Tiago, apóstolo, primeira carta, versículo 27. Capítulo 1. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas no mundo. Irmãos, mediante tudo isso, antes quero dizer que já fiz a minha oração particular apresentando a todos vós e gostaria de também pedir para os irmãos continuarem orando pelos irmãos ali da Ucrânia e também por todos aqueles que estão sofrendo por esse conflito que está ocorrendo ali também, irmãos. Bom, vamos entrar no assunto aqui sem muitas delongas, irmãos. Aqui fala da religião pura e imaculada diante de Deus. Há um conceito diante dos homens, irmãos, a palavra religião. Um conceito que vem de longa data, já de muitos tempos, que fala que religião é a nossa crença, sendo que a palavra religião não quer dizer isso. A palavra religião vem do grego, que quer dizer religare. Religare. Os irmãos prestam bem atenção, irmãos. O que é religar? Religar é quando alguma coisa está desligada. Ou estava ligada e foi desligada. Assim como o homem, irmãos, ele estava ligado com Deus e por causa do pecado, ele foi desligado. E houve a necessidade de ligar novamente o homem a Deus. Fazer uma reconciliação, uma ligação, uma religação. Então, irmãos, isto deixou claro para nós e para aqueles que leem as Escrituras, como estamos lendo aqui em Tiago, que a única pessoa que pôde ligar o homem a Deus foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecido no hebraico como Yeshua HaMashiach. Certo, irmãos? Ele veio para ligar o homem a Deus. O homem estava desligado, estava fora da comunhão com Deus, mas através do sangue de Cristo Jesus que ele derramou na cruz e através da sua ressuscitação, da sua ressurreição, que ele ressuscitou, ele ligou-nos novamente ao Pai, fazendo com que nós fôssemos reconciliados. O apóstolo Paulo até em uma das suas epístolas fala sobre o ministério da reconciliação, da religação. Fomos ligados novamente. Então, irmãos, mas os homens, infelizmente, acostumaram a falar essa palavra religião. Então aqui Tiago, irmãos, pelo Espírito Santo, os irmãos podem ver que até no versículo 26, ele ainda fala: se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a religião desse homem é vã. Quer dizer, só parece que está ligado com Deus, mas não refreia sua língua. Então, ele não está ligado com Deus. Porque a verdadeira religião, ele disse, quando você está ligado com Deus, quando você está ligado com o Espírito Santo, você quer fazer aquilo que é bom. E qual é a bondade daquele que está ligado com Deus? É visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações, ajudar os necessitados e se manter limpo. Isso é religião. Não é o nome de uma denominação ou o nome de uma crença, mas assim os homens fizeram esse tipo de forma para que
muitas das vezes confundisse, irmão, a mente dos outros que não entendem, ou que às vezes não leem as Escrituras sagradas. Então, irmãos, Jesus Cristo religou-nos. E Jesus Cristo não é uma religião. Ele não é um sistema religioso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, o Filho do Eterno, aquele que estava em Deus. Deus não é três pessoas, Deus é um Deus só. Mas diz a palavra que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer. Então a crença em Jesus Cristo nos liga a Deus. Novamente, os irmãos estão entendendo? Quando nós cremos no verdadeiro Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que nós falamos Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus, quer dizer aquele que veio para nos salvar, Cristo, mais ou menos assim. Pode ser que eu esteja traduzindo de uma outra forma. Mas Cristo quer dizer um ungido. A mesma coisa que Yeshua, Ramashia. Yeshua, aquele que veio para salvar, o remidor. Ramashia, o ungido de Deus. Então Cristo não é o Espírito Santo. Cristo não é Espírito Santo. Cristo quer dizer ungido de Deus. Às vezes alguém fala alguma coisa e nós, com amor e carinho, tentamos explicar. Por isso que nós falamos Jesus Cristo, para que se não confunda. Que hoje tem surgido muitos Cristos, irmãos. Muitos que se chamam Cristos por aí. Muitos que querem ser o melhor, que se chamam Jesus. Eu conheço pessoas que têm nome de Jesus também. E conheço pessoas que dizem serem Jesus. Até no mundo atual hoje existem falsos Jesus, falsos Cristos. Está escrito. Surgirão falsos profetas, falsos Cristos, que se possível fora, enganariam a muitos. Está lá em 24 de São Mateus, quem quiser ler, pode ler, irmão. Todavia, nós cremos em Yeshua, que é Jesus, o Cristo. Nós cremos em Yeshua Hamashia, Jesus Cristo. Ele é a ligação, ele é o único que pode e que pôde fazer esta ligação. Por isso que Tiago explicou que nós temos que a verdadeira religião, a verdadeira ligação que nós temos que ter com Deus é praticar esses atos de amor, de misericórdia. Isso demonstra que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Porque quem está em Cristo não quer ver o mal do seu irmão. Já o sistema religioso, irmão, é diferente. O sistema religioso ele cria dogmas, cria doutrinas, cria ensinamentos que muitas das vezes querem passar em cima daquilo que está escrito, irmãos. E muitas das vezes até, irmãos, os seus líderes desses sistemas religiosos formam dogmas pesados para aqueles que estão lá dentro. E muitas das vezes estes que estão lá são ensinados periodicamente doutrinas e ensinamentos retorcidos da palavra de Deus, que pegam a palavra e retorcem ela, não que a palavra seja retorcida, mas que pegam a palavra e torcem ela para a sua própria condenação e vão ensinando o povo. E o povo, que não é instruído em ler e examinar as Escrituras, não são como os bereanos, porque você pegar a Bíblia, na hora que alguém está pregando, e você ficar examinando o que está sendo pregado, isso não é nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso não é nenhum erro. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, quando foi visitar a igreja onde estavam os bereanos, irmão, ele elogiou-os, porque quando era pregado alguma coisa, na mesma hora eles pegavam as Sagradas Escrituras e examinavam se aquilo que ele estava falando realmente estava escrito. E Paulo os elogiou. E hoje tem pessoas, irmãos, que acham errado, que acham que isso não é correto, que está duvidando do que ele está pregando. Não, irmãos, nós temos que examinar. Isso não é nenhum pecado. O sistema religioso, ele cria tantos empecilhos, irmão. Criam até pecados que não existem, para muitas das vezes tirar da frente de alguém que está querendo ter uma posição melhor dentro daquele sistema, alguma pessoa que se destaca pelo dom ou pela maneira de tratamento, pela educação, pela forma de comportamento,
e muitas das vezes o povo se vê, vamos dizer assim, uma certa liberdade com aquela pessoa, e aquele outro não tem a mesma liberdade porque não tem a mesma forma de tratamento. Então entra nele um ciúme, e o que ele faz? Ele procura de qualquer maneira criar dentro daquele sistema, principalmente se ele for antigo, alguma regra para que aquela pessoa não possa se manifestar. E muitas das vezes, se ela se manifesta, cria um determinado caminho dentro do sistema para que aquela pessoa seja tirada do sistema e ela possa se ver livre o seu caminho para poder galgar mais algum degrau de poder, de soberania dentro do sistema, porque há nele uma ganância, uma ambição pelo poder, querer ser maior do que o outro, fugindo da regra, fugindo do ensinamento de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, que disse: aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja o menor de todos. Mas o sistema religioso não é assim. Ele quer poder, ele quer destaque. O sistema religioso, ele quer, quanto maiores os templos, maiores as suas construções, maiores os seus prédios, se ele for o líder, o presidente, ou se ele for alguém de destaque dentro daquele sistema, ele sabe que ele vai ser bajulado, vai ser idolatrado. Então, isso tudo foge daquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, esse sistema é perverso, maligno, diabólico, que muitas das vezes, irmãos, parece até algo angelical, mas não esqueçamos que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Todavia, irmãos, não quer dizer que o povo que está sentado seja culpado. Muitas das vezes, o povo que está sentado, ele não tem culpa, porque ele falta instrução. E muitas das vezes também, a falta de instrução já é também um ensinamento imposto pelo próprio sistema, que diz: vocês não precisam ler muito, não vão atrás disso, está escrito assim, mas é assim, nós interpretamos assim, tem que ser assim. E aquele que está debaixo do sistema, ele acredita, porque a sua mente foi cauterizada, e ele acredita que realmente aquilo que aquela pessoa que no momento está à frente daquele trabalho, daquele sistema, é realmente guiado por Deus, e por temor até mesmo de perder algum cargo, ou até mesmo de ser ignorado pelos demais, obedece aquilo cegamente, e mesmo sentindo angústia ou sentindo que aquilo não está certo, perde a força de reação para combater, irmãos, aquela heresia que está no sistema. E quando ela combate aquela heresia, ela enfrenta não só o sistema, porque o sistema muitas das vezes por trás dele é Satanás quem governa em forma de homem para querer enganar e seduzir o povo de Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo não é nenhum sistema religioso. O único caminho que leva ao Pai é o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O Cristo, o ungido, presta atenção, irmãos, o ungido de Deus. Ele foi ungido de Deus. Para quê? Para nos tirar debaixo do sistema humano. O homem, irmãos, quando Deus deu a ele as leis, deu a ele, através de Moisés, as leis, os mandamentos, foi para conduzir o homem aos caminhos bons. Porém, o homem, irmãos, não obedecendo, ele saiu fora de toda a regra, de toda a doutrina, de todo o mandamento, e foi necessário que viesse Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, para mostrar para eles como se guardavam os mandamentos. Yeshua era judeu.
ele não era gentil. Então ele guardou todos os mandamentos, irmãos. A nós gentios ficou deliberado, irmãos, que está lá em 15 de Atos dos Apóstolos, que nós deveríamos nos abster da carne sufocada, do sangue, da idolatria, da fornicação e, enfim, guardando a palavra de Deus conforme nós somos ensinados. Não está dizendo que era para nós menosprezar a lei, porque existiam judeus que estavam crendo em Yeshua. E eles sabem muito bem que a lei que eles têm até hoje não é elas que vai salvá-los. Porém, o que tem de mais se eles guardarem a lei? Existe. É claro que eles não podem sacrificar, fazer o sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado. Mas o que tem de mais eles participarem do Purim, do Yom Kippur, da festa de tabernáculos? Não é isso que vai salvá-los, mas é um ato cultural, irmãos. Por isso nós que consideramos os cristãos, podemos dizer que também somos messiânicos. Por quê? Embora nós não somos obrigados a guardar as mesmas festas, porque foi determinado lá em Atos capítulo 15, mas se guardássemos, também não estaríamos fazendo nenhum pecado. Aquilo, irmãos, é um ato cultural. Ah, mas é religioso. Sim, mas é da cultura. Vem da cultura. Sejamos espirituais para entender o que é uma cultura e o que é um ato espiritual. O ato espiritual que já nos ligou a Deus foi o sacrifício de Cristo na cruz. Então, por isso que aqueles que são messiânicos, que creem em Yeshua, irmãos, eles podem sim participar do Purim, eles podem sim ir nas festas dos tabernáculos, do Yom Kippur, por que não? Que mal que eles estão fazendo? Não estão fazendo mal nenhum. Eles não estão participando de uma festa pagã, mas algo que está escrito. Porém, eles sabem que não é aquilo que vai salvá-los. Aquilo é uma questão de cultura, de relembrar aquilo que aconteceu no passado, certo, irmãos? Assim como nós, vou falar do Brasil, embora eu estou em Portugal, no dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil, não é? Estou falando do Brasil. O que acontece no Brasil? Dia 7 de setembro tem os desfiles, tem aqueles que desfilam com as tropas, não é? Homenageando o que, irmão? A independência, não é? Então, é pecado isso? A pessoa homenagear a independência da sua nação? Não é. Você pode ser cristão, como não? Você está apenas fazendo uma homenagem à sua nação. Então nós temos que entender as coisas, irmãos. Não podemos julgar segundo a aparência. Nós apenas temos que estar ligados e praticar a verdadeira religião, que não é, irmãos, ter um nome de tal religião, tal religião, tal religião, não. É crer em Jesus Cristo, que nos ligou ao Pai, e fazer a nossa parte, visitar os necessitados, orar uns pelos outros, entendeu, irmãos? E não julgar a pessoa, mas podemos julgar as palavras. Por isso que está escrito, irmãos, que Paulo se agradou muito dos crentes de Bereia, porque eles, os bereanos, enquanto era pregado alguma coisa, eles estavam ali observando. E se tivesse alguma coisa errada, depois eles iam questionar. E Paulo nunca ficou triste, porque será que Paulo não tinha também nele carne? Ele era espiritual? De forma alguma. O único ser divino, puro, que nunca errou, foi Jesus Cristo. Vejamos que Paulo uma vez teve uma contenda, salvo erro, com Barnabé, e Jesus Cristo não teve contenda com ninguém, mas isso não quer dizer que Paulo perdeu a salvação porque teve uma contenda, logo eles se acertaram. Então, irmãos, sejamos espirituais, nós não devemos estar debaixo de sistemas religiosos. Sistemas religiosos matam, destroem,
dividem famílias, incutem na mente de pessoas coisas que não existem nas Escrituras, e mesmo você provando por A e mais B, que está escrito aqui, a mente deles já estão cauterizadas e não vai adiantar nada. Eles vão te chamar de pecador, de apóstata, enquanto é a denominação deles que está se afastando, e quando a denominação se afasta, o povo sente fome. E o que acontece? O povo sai e vai em busca de outro pasto. Fique com esta palavra, irmão, porque o Senhor é o teu pastor, e se precisar tirar você do pasto onde você está, porque aí não tem comida, pode ter certeza que Ele alimentará a tua alma. Guarda esta palavra e não seja você um religioso, mas seja crente em Jesus Cristo. Não seja você um homem ou uma mulher que esteja debaixo de um sistema religioso, mas que você possa estar debaixo da graça que se chama Jesus Cristo. Não existe outra graça. O sistema religioso quer sempre colocar a sua denominação como se fosse a graça. E a verdadeira graça é Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Deus em eterno seja louvado. Amém. Lembre-se, irmão, Yeshua HaMashiach, ungido, o que veio para salvar, ungido, HaMashiach, ungido de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio para salvar. Cristo é ungido de Deus. Entendeu, irmão? Guarde isso no seu coração. Toda a glória seja a Deus e que o Senhor eterno reine sobre nós. Amém e amém.